Começando aqui mais um episódio dos nossos vlogs de Nova York, em que a gente está aqui comentando um pouco sobre a viagem que a gente fez para assistir alguns esportes por ali. Se você não assistiu ao primeiro e segundo episódio, a gente vai colocar os cards aqui para vocês. Esse vídeo tem uma temática que eu acho que é o que a galera que gosta do canal deve estar esperando, que é saber a qualidade dos jogos, né? A gente assistiu futebol, tanto eliminatórios quanto MLS, a gente assistiu beisebol e assistiu futebol americano. A gente assistiu tênis no US Open. Gente, maravilhoso esse jogo. Ótimo. Você quer fazer agora sobre esportes, não na linha Pode ser. cronológica? Acho melhor. Então vamos falar sobre o futebol primeiro. Futebol, muito bom. Começando com o jogo, o New York, eu sei que é New York City. Então vamos começar com o New York City. A gente comprou ingresso, né, para 2 jogos, né, Lucas? Só que o Lucas não teve coragem de ir no segundo jogo. Isso já mostra muito sobre o que a gente vai falar da qualidade do jogo, mas acho que tem umas coisas legais pra apontar também. Sim, eu tive coragem de ir nos 2, até o segundo jogo eu fui com a Anitta, uma amiga nossa que já gravou aqui pro nosso canal. Vamos deixar o card aqui pra você dar uma olhada. Se você gosta do Neymar, um dos melhores vídeos sobre o Neymar que temos no canal. Sem dúvida, a gente fala muito sobre ele, mas voltando, nosso primeiro jogo e o único jogo que eu fui com o Lucas do New York City foi contra o Kansas City. Sporting Kansas City. Sporting Kansas City, que nome, né? A qualidade do time era tão ruim quanto o nome. É um jogo peculiar, né, Lucas? Não, eu achei algumas. Pra não ficar falando só das partes negativas do jogo, aliás, vale destacar, vimos o André Pirlo, né? Não é mesmo? Sim. Que anunciou a aposentadoria recentemente. Exatamente. Então quem viu, quem não E viu, não não viu. vimos Davi Villa, depois estava na seleção. É. Ele tinha acabado comemorando, todo mundo comemorando, depois Davi Villa tinha jogado bem nos últimos jogos do New York City, tinha sido convocado para a seleção espanhola depois de algum tempo. E aí a gente se ferrou porque a gente não viu um dos poucos jogadores bons que tinha naquele time. A gente acabou vendo só o André Pirlo, que também... é André Pirlo, né? Genial como sempre, mas, né, não faz um inverno, não faz um verão sozinho. Eu queria chamar a atenção para 2 coisas, não queria destacar. Eu acho que, no geral, a gente concordou sobre isso, que eles sabem muito bem taticamente o que fazer. Então essa liga, não sei se todos os times dela, mas pelo menos esses que a gente viu, começaram a fazer uma proposta de vamos entender o futebol moderno. Não é igual a gente tem aqui no Brasil que nossos times são ruins, a gente é pobre, então a gente vai jogar um futebol meia boca igual a gente faz aqui. Não, lá eles já querem jogar um futebol moderno, só que obviamente eles não têm a tradição de futebol e os jogadores não têm a habilidade simplesmente para conseguir fazer o jogo com a melhor qualidade que ele poderia ter. E a segunda é o uso do goleiro, que me chamou bastante atenção, ou tá chamando menos atenção, foi para ele, mas eu não sei, me impressionou muito. Eu não tô acostumado a ver a bola passar tanto pelo goleiro, passava literalmente, quase que literalmente, na mesma quantidade que passava pelos outros jogadores de defesa, a bola girava muito por ali, assim. Aqui a gente não tá acostumado a ver isso com tanta frequência. Né? Sim, mas o jogo, pouca coisa que a gente pôde aproveitar. Teve um cara que me irritou muito no primeiro jogo do City, acho que era o camisa 9 deles. Muito ruim, horroroso, perdeu 2 gols feitos. Até que no segundo jogo que eu fui com a Anitta, ele nem titular foi, ficou no banco, não é à toa, devia estar no banco até agora, horroroso. Mas no jogo que eu fui depois com a Anitta, foi até um domingo, pós-jogo do Palmeiras, que eu assisti o jogo do Palmeiras e fui pra lá correndo. Foi sábado, contra o Atlético Mineiro, cheguei até um pouco atrasado, mas não perdi muita coisa. O jogo acabou sendo 1-0 pro Portland Timbers, que era o adversário dessa vez, que até era na época o New York City era o segundo colocado da conferência dele, e o Portland Timbers era o segundo colocado da conferência dele. Então a gente estava vendo em tese os melhores, né, times da MLS, e foi triste de ver, muito passando pelo Pirlo e alguma enfiada que o Pirlo tentava, até falta, quando tinha falta parecia que era pênalti, os caras comemoravam, mas o Pirlo também não acertou as faltas, apesar do Pirlo ser um batedor excelente de faltas, e o time acabou perdendo merecidamente, e foi pouco, 1-0. O jogo é chato, né? É chato. Porque você tem várias coisas que podem fazer um jogo legal. A gente tá cansado de ver jogos aqui chatos, só que, sei lá, a torcida tá empolgada, então dá
uma ajudada no clima geral do jogo, ou é um jogo decisivo, então faz com que, né, tenha uma emoção a mais. Só que não tinha nada disso, não era um jogo decisivo, os times não eram bons, não tinha torcida, a torcida não estava empolgada. Inclusive eu vejo o vídeo de torcida aqui que a gente falou um pouco mais sobre ela. Então acaba sendo chato, né? Não, por acaso você não foi no segundo jogo. Exatamente. O que você foi fazer no segundo jogo? Até agora eu não sei. A gente foi passear no Brooklyn, a gente foi numa feirinha de comida Smorgasburg. Não, a gente acabou não comendo, porque a gente já tinha comido, a gente esqueceu que tinha essa feirinha, a gente foi por acaso e demos uma passeada no Brooklyn, que gosto muito, fez uma vista. Você deve ter imagens aí da vista linda pra vocês verem. Entendi. Foi eu, André e Caio, beijo pros dois. E eu fui ver aquela lástima do New York City, mas a companhia da Anitta foi bem legal, a gente conversou bastante, pelo menos salvou um pouco o jogo. Vamos passar então pro próximo jogo de futebol, que foi as eliminatórias da Copa do Mundo entre Costa Rica e Estados Unidos e Costa Rica, né, que já que os Estados Unidos eram mandante, e esse de fato foi um pouco melhor, longe de ser a primazia que a gente se espera, né, de uma eliminatória de Copa do Mundo, mas foi muito melhor, não tem nem o que comparar. Eu acho que nesse ponto é o que eu acabei de falar. Dos 3 caráteres decisivos ali, eles tinham 2, que é a questão de ser um pouco mais decisivo, também não era o jogo mais decisivo, porque não era o fim das eliminatórias ali, mas era um jogo muito mais decisivo que o outro, e a torcida foi um ponto, eu não sei se eu deixei bem claro no primeiro vídeo, que eu achei que de fato era muito mais interessante de se assistir, mas o jogo também com uma qualidade muito baixa, até me impressionou, porque você tinha jogadores ali né, de atuação europeia mesmo, Pulisic, um jogador que a gente deve ouvir falar muito dele, do Borussia Dortmund, né, jovem americano. O Walter, que jogou no campeonato inglês, o próprio Tim Howard, né? Tim Howard também já jogou na... Tim Howard que no gol, também já jogou aí na Barclays Premier League. E o bom também foi que nesse jogo eu acabei encontrando meu primo, que mora lá nos Estados Unidos, por um acaso, nas coisas com relação, eu acabei encontrando ele no jogo, e ele falou a mesma coisa: nossa, que jogo medonho, que jogo ruim. Então é um cara que também está acostumado com o futebol brasileiro, assiste todos os jogos do Palmeiras, e está acostumado e viu mesmo como a dicotomia é muito grande. Estamos indo agora para o Yankee Stadium, no Bronx, e lá só tem o quê? Bom, gente, a gente pediu esses 2 combos, as 2 águas deu $31. Olha que Hot Dog sem vergonha, irmão. Vamos partir então para os jogos de beisebol. A gente viu o New York Yankees jogando 2 vezes contra o Boston Red Sox, no maior clássico, né, do beisebol mundial. Exatamente. Um joguinho bom também, né, Lucas? Sim, acho que os 2 jogos são muito bons. Eram 2 times muito bons, né? É isso que eu ia te falar, eu acho que a gente na época não estava dando o valor devido ao Yankees, né? Porque a gente estava como um time do Yankees, um time bom, que tem o Aaron Judge. E aí no jogo eu descobri o Didi Gregorius, que foi um cara que eu curti muito, me amarrei demais nele. Foi um dos destaques dos playoffs agora. E agora ele foi super bem nos playoffs, levou junto com o Aaron Judge o Yankees a quase a World Series, então tinha de fato 2 times bons, que na época estavam 2 times ali de meio de tabela ou perto disso. O beisebol é um esporte mais peculiar porque ele é mais difícil de você enxergar. Você tá vendo um jogo com 2 times muito ruins, um jogo com 2 times muito bons, as coisas ainda acontecem, né? Então você ainda tem pitchers ruins que vão arremessar bolas ruins e fazer com que rebatedores ruins consigam rebater mais bolas, e no outro jogo você tem pitchers bons, mas ao mesmo tempo tem rebatedores bons que vão acabar rebatendo mais bolas também. Então a quantidade de pontos, a quantidade que é o que a gente quer ver, né? A quantidade de corridas, de pontos, de momentos mais interessantes acontecem muito mais igualmente em jogos ruins e jogos bons do que o futebol, por exemplo, que é o esporte que a gente está mais acostumado, ou basquete ou qualquer outro. Sem dúvida. E também no jogo do Mets, se a gente viu 2 times bons, né, que eram Yankees e Red Sox, a gente viu 2 times bem ruins, que é o Mets e o Phillies, são 2 dos piores times da MLS esse ano. Da MLB esse ano. São os 2 jogos legais, eu acho que também o fato da gente ter visto um desses jogos no domingo de manhã, então tinha um clima mais família, mais diversão por diversão, e foi um jogo até que o Mets perdeu, se não me engano, e perdeu bem pro pior time da liga, que é o Phillies, mas mesmo assim foi um jogo legal. É um jogo que nem o Luquinhas falou, acontece ação. Por mais que seja um jogo parado, eu entendo, eu concordo com quem diga que é um jogo parado, porque as ações demoram muito para acontecer, né? O intervalo entre as ações são muito grandes.
mas de fato tem ação a todo momento. Qualquer momento pode acontecer uma rebatida, pode acontecer uma eliminação tripla, sei lá, depende se as bases estão cheias ou não, mas sempre pode acontecer alguma coisa relevante para a história do jogo. Acho sim que as pausas são demoradas, mas também tem, que a gente já comentou, né, um pouco sobre... A gente não comentou, né, no vídeo de torcida, que é um pouco da tradição do beisebol, que o beisebol tem essa tradição de não mudar, porque sempre foi assim, então não tem por que mudar, muita gente já assiste ele assim. Eu, como um cara que estou entrando agora no esporte, estou conhecendo o esporte agora, consigo ver alguns pontos que eu melhoraria, mas o Lucas, como já tem essa visão mais enraizada, sabe, a galera mais old school do beisebol, tem público que assiste assim, que não reclama do jeito que tá, então não tem por que mudar. Eu acho que uma das coisas em relação a isso que me chama a atenção é o fato da galera... uma coisa que não acontece assistindo pela televisão é você prestar atenção nos jogadores que não estão participando da jogada naquele momento. Então no jogo na televisão você está vendo o pitcher arremessando, o rebatedor rebatendo, ou algum jogador, né, o jardineiro central pegando a bola, uma bola que chega por ali e tal. Só que nesse jogo você fica, as bolas não chegam por ali e você está assistindo. Inclusive a gente está mais longe, a gente fica perto, né, dos jardineiros de forma geral, assim, e a gente fica olhando para eles. E eu fico imaginando que deve ser muito difícil se concentrar, né? Então pensa no nível de um atleta profissional, um nível de concentração que um atleta profissional tem que ter. Desde um maratonista até um jogador de futebol, um nadador, um corredor de Fórmula 1, qualquer coisa assim, eu fico imaginando que deve ser difícil você ser, de fato, um jogador de beisebol e estar se concentrando num momento que você pode ficar ali horas sem a bola chegar para você sem você pegar na bola em nenhum momento, né? Então deve ser assim, algo curioso. Não nenhuma ação, né? Exato. Você pode ser eliminado pelo pitcher, né? E ir lá, por exemplo, para ser um jardineiro central, nunca nem encostar na bola. Exatamente. Ao mesmo tempo que isso é bom, até eu converso muito com meu primo que mora lá, o Gui. Ele fala, meu, sonho das crianças, assim, sonho entre aspas, né? É ser jogador de beisebol, que é o dinheiro mais fácil de ganhar, porque eles não precisam ser atletas, assim, no porte mesmo. A gente tem muito jogador gordinho, tem muito jogador baixinho. E é aquilo que a habilidade se sustenta, sabe, só pela habilidade mesmo. Tipo, um Ronaldinho Gaúcho teria vida longa no beisebol, assim, sem precisar, né, ter a disciplina. A gente tinha aquele jogador no Red Sox, o Papi, né, como ele chama, o cara é gordo, mas tipo, ele rebate ele bateu muitos home runs, era muito forte, então... E pegando o gancho dos home runs, essa outra coisa também, né, que de fato a gente tá numa fase do beisebol, a gente já citou, eu acho, em algum momento, que estão rolando muitos home runs, e em todos os jogos que a gente foi, rolaram muitos home runs mesmo. E é engraçado que a galera mais old school, a década de, sei lá, 80, acho que até 90 um pouco, era muito mais raro mesmo, assim, sabe? Então acontecia 1 por jogo, 2 por jogo no máximo, e a gente chegou a ver 4, às vezes 5 home runs por jogo que a gente foi. Fedendo, então. Vôlei. Próximo assunto. Bom, vamos passar pro tênis, mas eu acho que antes a gente falar sobre o US Open é importante a gente falar que a gente estava vendo a nata do tênis no seu momento, sei lá, do melhor momento possível, porque o Anderson, por exemplo, que a gente foi ver a final com o Nadal, ele nunca jogou uma final de Grand Slam. Então, ele estava ali no momento... Nenhuma semifinal. Ele tá no momento único da carreira, ele tá na primazia da forma física, então a gente viu o melhor do que a gente poderia ver, e acho que isso é importante ressaltar quando a gente está comparando com um jogo de temporada, onde, no caso do Mets e do Phillies, dois times que já estavam, né, não tinham o menor interesse com o campeonato, nem tem rebaixamento no beisebol, os caras estavam nem aí. No caso da MLS também. Então a gente viu dois caras que estavam na crista da onda. E aí, salvo engano, todos top 25 do mundo ali. Então, de fato, foi algo, a gente estava vendo os 25 melhores atletas daquele jogo existente. Então, pode não parecer muito, talvez, para quem esteja ouvindo, mas é bastante, sim. E eu acho que o que chamou mais atenção, que era alguma coisa que eu já desconfiava não, que eu já sabia, mas óbvio é diferente você ter a percepção pela televisão, que é a diferença que há, de fato, no nível de jogo
dos principais jogadores considerados o Big Four, né? Então Nadal, Federer, Djokovic e Andy Murray, e mais alguns ali, principalmente os mais jovens que estão surgindo, tem um nível de tênis absurdamente superior dos outros, assim, que é uma coisa que não acontece no futebol, por exemplo. Se você tiver um meia no seu time que é o número 15 do mundo e não o número 5, não vai fazer tanta diferença assim, né? Às vezes a questão do cara ter uma temporada melhor, até por ser um esporte coletivo, óbvio, né? Às vezes ele tá no top 15 porque o time não é tão bom, né? Mas é uma diferença brutal. A gente assistiu uma semifinal entre o Carreño Busta, espanhol, e o Anderson, sul-africano, e depois a gente assistiu o Nadal, espanhol, e Del Potro, argentino. Foram esportes diferentes, né? Parecia de Foram fato... muito bons, né? Exato, foram muito bons, mas é absurdo. Pra mim parecia que você tava vendo, não vou exagerar e falar amador e profissional, mas parecia que eram categorias. Foi tipo pizza gelada e pizza quente. Foram muito bons, mas... né? É assustador, mas foram jogos legais. O primeiro foi um pouco mais disputado, menos legal, obviamente, entre o Busta e o Anderson. E o Carreño Busta, né? Não é Busta, coitado. O segundo foi bem peculiar, porque o Del Potro começou com tudo, né? Lembrando que ele tinha acabado de vir de uma vitória sobre o Roger Federer nas quartas. Aliás, isso é uma história boa pra gente contar depois. Exato. Acabou de vir de uma vitória sobre o Roger Federer nas quartas e ele ganhou o primeiro set do Nadal. Bem disputado, inclusive, mas ganhou o primeiro set. Aí ele perdeu o segundo set de 0. De 0, uma opinião. 6-0, assim. O que aconteceu com o rapaz, né? Foi aí que o brasileiro até gritou... falou que ele era broche. Ele era broche igual você. Não igual eu, igual o amigo dele. Você fala, parece que eu sou broche. Aliás, se você quiser saber sobre isso, a gente cita no vídeo da torcida. E brocha não sou eu. Né? Pode ser que um dia eu seja, mas não é o caso agora. Se eu quiser, vai demorar bastante. Mas a gente cita esse caso aí do brasileiro que achou que estava num país onde ninguém falava português, virou pro amigo dele que estava do nosso lado, e ele não sabia que a gente falava português, e falou: aí, ele é mó broche, igual você! E aí acabou o Nadal ganhando facilmente. E aí depois a final, Nadal e Anderson foi assim, né? Não deu cheiro, não deu cheiro pro Anderson. Não é uma coisa, sei lá, a gente olha a final entre Real Madrid e Juventus da Champions League, por exemplo, né? Óbvio, o Real Madrid ganhou de muito. Mas teve um momento ali do jogo que foi super disputado, o jogo estava empatado, por exemplo, né? Não chegou a ter isso. Então foi bem impressionante essa diferença de nível, né, entre o Nadal e o Anderson ali, que a gente já sabia que existia, porque você sempre vê os comentaristas falando mesmo, mas ver ao vivo foi outra coisa. Prêmio de 3,7 milhões de dólares. O que você acha disso? Eu acho bem legal, dava pra ir na Burlington, onde eu compro roupa, fazer um regaço lá, comprar praticamente a loja inteira. Mas tá bom, né? Bom, galera, foram esses jogos que a gente viu. A gente falou ao vivo, né, deles também no Instagram. A gente fez uma cobertura bem legal, lá pra vocês verem agora, só as fotos mesmo. Mas pra vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre postando coisas do cotidiano e coisas legais pra vocês ficarem sabendo. Por favor, se inscreva no canal, que a gente tá com uma meta de 1000 inscritos pra bater. E assim que a gente bater essa meta, a gente vai dobrar a meta. A gente vai dobrar a meta e vai soltar 2 vídeos especiais que já estamos produzindo, já está no gatilho. Aí você pergunta, do outro lado desta tela, será outra viagem? Não. Curta esse vídeo e veja os vídeos antigos e veja o próximo vídeo de vlog que a gente vai fazer agora, depois desse. E eu quero ter a última palavra, então manda um abraço pra gente no Twitter. Não, o pior é que eu tava vendo esse time no New York City, tem um moleque que tá na seleção sub-20, acho que dos Estados Unidos, o tal de Harrison, camisa 11. Eu não lembro de ter visto ele jogando. Eu não confesso que eu acho que eu não prestei muita atenção. Né? O moleque é tipo uma promessa da Inglaterra, tá super bem hypado lá fora, tem uma galera O que o cara que é promessa da Inglaterra fazer nos Estados Unidos? Não sei.